Embora eu já esteja desde 2012 na internet fazendo vários tipos de programas, vários tipos de live, nem se usava o nome live. Nós tínhamos lives assim de 4, 5 horas, com 5, 6 pessoas discutindo sobre algum assunto. Claro que sempre referente à palavra, Depois fomos modificando, aí virou uma escola, aí virou isso, virou aquilo e tal. E aí, hoje, depois de 13 anos falando da palavra, já da forma mais próxima daquilo que hoje eu entendo como verdade, eu resolvi então mudar até o nome do canal, mudar tudo, Por exemplo, apresentar os assuntos de forma menos educacional e mais assim, da prática mesmo da coisa, Eu não pensei que ia ter, nos últimos dias que nós estamos hoje, uma procura de pessoas, que estão agora, chegando, que estão agora, vamos dizer assim, sendo chamadas pelo Pai para que possam começar a entender aquilo que eu falo nos meus vídeos, aquilo que o Pai me faz dizer, o Pai me ensinou pela sua palavra, pela sua lei, Então, eu passei 20 e poucos anos como pastor, presbítero de igrejas da cristandade, até que o Pai me tirou de lá. E como todos sabem, já fazem quase 13 anos que eu e a minha esposa nós nos dedicamos a ensinar a palavra, não o que o Papa colocou, nem o que o Rabino disse, nem o que, ou seja, o que qualquer religião fale. A gente espera o Pai acaba nos mostrando, e é incrível porque todos os dias Ele nos mostra novas coisas. Então, acontecendo agora, Por que acontecendo agora será o nome dessa série? Porque ela não é pré-estabelecida, porque ela não é pré-escrita, porque ela não é, ensaiada para ser feita, porque ela não é algo assim, vamos dizer, manipulado, nem por mim, nem por ninguém. Ela é totalmente levada pelas intenções, pela vontade, pelo comando de Yahweh. Esse novo canal está com 12 pessoas. Eu pediria que aderissem a esse canal, não para que eu ganhe dinheiro, mas porque vai ser um canal que, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou notando, vai sair da mesmice, embora é claro que nós vamos falar sobre todos os assuntos, O nome do nosso canal é X ao quadrado, ou seja, sobre tudo, mas sempre, é claro, dando ênfase àquilo que está ocorrendo ao nosso redor, nos dias de hoje, ou seja, nos dias em que as coisas estão bem próximas, de chegarem ao final da segunda parte do plano de Yahweh para a criação. Hoje eu vou explicar para vocês uma coisa que talvez vocês nunca tenham pensado ou ninguém nunca tenha dito a vocês.
A criação, ela não terminou. Ao contrário do que quase tudo que a gente escuta por aí, é de que ela teve 7 dias e que aí então, né? Aí o pai descansou no 7º dia e a criação estava pronta, né? E ele olhou e disse, isso é muito bom. Ao contrário disso, né? A criação não terminou ainda. Nós ainda estamos em plena criação. Ou seja, todas as pessoas, toda a humanidade, todo aquele que nasce aqui, ele já nasce predeterminado a uma função. Justamente para que o plano de nosso Pai dê sequência e nós consigamos, vamos dizer, e nós consigamos, com isso, fazer com que aconteça aquilo que o Pai quer. Mesmo que nós não saibamos que aquele ato que nós estamos produzindo fará com que algum pedacinho da história toda, né, do quebra-cabeça, se una. Para quem nunca estudou a palavra, ou para quem participava de alguma igreja, né, católica, ou judaizante, ou cristã, né, que são aqueles que mexem mais proximamente com as palavras do nosso Pai, né, muita coisa do que nós vamos estar falando, né, durante essas tardes ou essas madrugadas vai depender do momento que o Pai fizer assim e eu sentar aqui e começar a gravar. Poderão ser estranhas. Para esse primeiro, né, eu coloquei o nome de E aí? Como será depois? Esse nome vai perdurar por vários, porque é muito amplo, né? Porque nós vamos estar falando o como será depois de ocorrer esse final, né? E nós passarmos para a terceira fase. Se passarmos, que fique bem claro que ninguém, a não ser Netanyahu, a não ser Hamashiach, podemos afirmar, estes estão já, só esperando o tempo para receber o galardão e as promessas feitas ao nosso pai Abraão. Então, qual a probabilidade, por exemplo, de eu ou de você estarmos entre aqueles que vão herdar, sendo que uma das coisas que vem nesse pacote é a vida eterna? Pensem. Qualquer pessoa que disser a você que é salvo, você tem que dar risada. Porque ninguém é salvo. Veja, o próprio Hamashiach disse: aquele que perseverar até o fim, não é isso? Esse receberá o galardão. Essa coisa de salvo fica muito, né, por causa daqueles que começaram a implantar no povo a questão, como nós sabemos que Yahweh, no que eles chamam de Velho Testamento, várias vezes disse: só eu salvo. Nós também temos que observar
com a leitura, né, de tudo que está sendo dito ali, que ele usa o termo eu salvo para muitas coisas. Eu curo, eu dou vida, eu transformo, eu ensino, enfim, sabe, ser salvo é você ser o quê? Santificado. Para que você possa ser santificado, não é nada que você faça. Sabe, não adianta você ir na igreja todo dia, não adianta você ser carola, não adianta você andar vestido de tal jeito ou de tal forma, não adianta você usar ou não usar certas coisas. Lembrem-se, quando foi dada essa promessa ao nosso patriarca Abraão, foi dito o seguinte, que a descendência dele se multiplicaria e se espalharia por todo o mundo. Ok? E para ser descendência de Abraão, não necessariamente você tem que lembrar disso, ou não necessariamente você tem que ser alguém que pratica aquilo que os judeus dizem ser. Porque, na verdade, o que o pai fez foi dividir o que vocês chamam de Israel, mas que o nome é Yashuru, dividir em duas nações, não é isso? A do norte e a do sul. A do norte ficando com 10 tribos e meia, e a do sul ficando com 2 tribos e meia. Eu digo meia porque os beamitas, eles se separaram, viraram 2 tribos. Ok? Então, quando houve essa ruptura, né, devido à ganância, né, de Salomão, devido ao mau jeito que tinha o filho de Salomão para poder governar, né, que ele foi lá e disse o que disse, não importa agora para esse estudo, por exemplo, né, a gente fica falando sobre isso, mas isso ocasionou então a quebra da nação, e isso foi abençoado pelo pai, ou seja, isso fazia parte do plano. Observe, quando Mashiach foi perguntado por que você está aqui, ou por que você nasceu agora, ou qual é a tua missão? Ele disse, eu vim, né, para juntar, arrebanhar as ovelhas perdidas à casa de Ashuru. Nós vemos também depois ele falando que ele iria fazer das 2 casas uma só casa. Aí, com o passar dos séculos, né, as pessoas foram acreditando que essas 2 casas seriam os do povo de Arro, que juntaria aquelas 13 tribos, e mais os gentios das nações. Mas não é isso, né? Mas não vem ao caso agora, porque no final eu vou oferecer um e-book para quem ainda não estudou ele, que explica direitinho essa época, tá? Eu prefiro falar de agora. Então o que acontece? Nós estamos chegando no ponto onde ser separado está se tornando mais evidente. Talvez ainda não aos que nos cercam. Muitos devem pensar que somos malucos, que somos loucos, que somos viajantes do espaço, não sei.
não me importa também. Mas tem muita gente que está observando e que está vendo que existe alguma coisa diferente. Por isso que eu digo, se você pensa que ser servo de Arro é você frequentar uma beit, é você frequentar uma igreja, é você frequentar qualquer grupo, praticar rituais pagãos, sabe? Isso não é se separar do mundo, isso é se unir ao mundo. Observe, na palavra nós encontramos mundo, geralmente para falar do povo, do sistema que o povo foi criando, né, para poder viver. Então foram se dando o nome de mundo. Por isso, nós encontramos também imundo e nós encontramos também mundano. Certo? Por exemplo, no passado, se eu chegasse para uma mulher e dissesse você é mundana, eu não estaria chamando ela de prostituta. Eu estaria dizendo que ela fazia parte das nações. Entendem? Então, nos dias de hoje, as pessoas não estão assim, né? Porque, na verdade, elas estão vendo a grande mudança que está ocorrendo no planeta desde 2011. Elas estão vendo o caminho que o mundo inteiro está tomando. E por mais, né, vendadas pelo Pai, como ele disse que vendaria, né, aqueles que não tivessem amor pela verdade, não recebessem o amor, né? Porque até o amor não é uma coisa que a pessoa tem. É uma coisa que o Pai agrega à pessoa quando ela é chamada. Ok? Então aqueles que não tivessem amor à verdade, ou seja, aqueles que não amassem a Ele em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, aqueles que não cumprissem as suas... Enfim, tudo aquilo que Ele nos ensina diariamente, tanto interior quanto exterior, não seriam pessoas que estariam se santificando. Por exemplo, quando o Pai diz, né, que nós devemos nos separar, o Pai diz que nós não poderíamos ser como os povos que nos rodeiam. Isso não quer dizer que nós não podemos ser seres humanos. Isso quer dizer que nós não vamos praticar ou vamos colaborar com nenhum tipo de engano, porque senão estaríamos sendo coniventes com esse engano. Então, partindo desse princípio, você se santificar não quer dizer você colocar uma auréola, não quer dizer você sair dando esmola para pobre, porque na verdade a maioria daqueles que se santificam são pobres. Por quê? Porque se eles põem o Pai em primeiro lugar, as coisas materiais já se tornam secundárias. E nós sabemos que para alguém ter muita coisa, ele tem que ser muito materialista. E com certeza não tem amor algum ao Pai. Hoje, então, nós estamos num estágio que erroneamente, né, a grande maioria diz que é a grande tribulação. Não. Observe, pegue o capítulo 24 de Mateus, né, Tiago, e leiam o capítulo todo.
mas com atenção. E preste atenção que é feito ao Mashiach, depois que mostram a ele o templo, o muro, a cidade de Jerusalém, é-lhe feito 3 perguntas. Sendo que ele dá resposta às 3 perguntas. Ou seja, quando ele diz que tudo aquilo que eles estavam vendo, que era formoso, que era lindo, que não sei o que, blá, 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 iria cair, não sobraria pedra sobre pedra? Foi uma das perguntas. Quando isso acontecerá? Nós sabemos que isso já ocorreu lá no ano 70 do primeiro século. Desta parte, né? Que é a segunda parte que nós ainda estamos vivendo. Aí perguntam a ele, e quais serão os sinais que demonstrariam, né, que se aproximava o dia dele vir reinar? E então ele diz, né, de guerras, temores de guerra, blá, 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 tudo aquilo que todo mundo sabe repetir, mas ninguém sabe por quê. Que o porquê é justamente para que coincida com a profecia, que já vem desde o começo lá da palavra, onde fala que Damasco, né, cairia. Damasco, que hoje é a capital da Síria, em 2011, em março de 2011, ela caiu, foi destruída praticamente. Então nós podemos dizer que essa grande tribulação, onde haveriam guerras, fomes, peste, e que duraria 7 anos, se iniciou em março de 2011. Isso, no calendário, é claro, papal pagão. Tá? O gregoriano. Então o que acontece? Aí ele fala sobre tudo isso e ainda diz a eles, mas não fiquem com medo, pois é necessário que tudo isso ocorra. Agora, após isso, ele diz, então virá uma grande aflição, onde irão persegui-los, prendê-los, matá-los. Não é isso? E onde ocorrerão coisas que nunca ocorreram antes e jamais haverão de ocorrer. Com isso já fica bem dividida a coisa. Nós não vamos, é claro, num estudo apenas, né, falar sobre tudo. Por isso que eu digo, a cada dia está mudando coisas, a cada dia o Pai está nos mostrando mais coisas. Então a cada dia nós temos que falar mais coisas para que as pessoas possam entender um pouquinho mais. Então observem, essa grande aflição sempre me deixou assim, tipo de boca aberta. Por quê? Porque pelo fato, né, de eu estudar muito história, eu gostar muito de história, principalmente do meu povo, a gente vê que, louco, né, a humanidade é má. A gente vê que a humanidade pratica coisas que é para lá de mal, né?
Mas quando a gente vai estudando a palavra, a gente vai vendo que isso é praticado pelo fato de que aquilo tem que ocorrer, porque faz parte do plano do Pai. Eu vou dar um exemplo aqui só para que vocês sintam a grandiosidade disso, né? Por exemplo, o Pai primeiro fez com que 12 tribos e meias ficassem ao norte e 2,5 ao sul. Não é isso? Dividiu a nação. Passados alguns séculos, ele pegou e fez com que um rei, tá? Assírio, não sírio, assírio, invadisse as terras do norte. E esse rei tinha uma particularidade. Ele, quando vencia uma guerra, ele não fazia como quase todos os outros, que ia lá e matava criança, homem, mulher, alguns até os animais, né, para tomar o território. Não, ele tomava o território, pegava aqueles que tivessem sobrevivido, né, ao ataque e levava esses que sobreviveram para muito distante de onde eles viviam. Veja que realmente é o Pai que está atrás, né? Porque é uma inteligência muito grande essa. Porque se você vence um país, mas as pessoas continuam morando ali, as pessoas continuam estando em suas casas, a qualquer momento haverá o quê? Um levante. Não é assim? Se você for ver a história das nações, a história dos impérios, você vai perceber que em todos houve isso. Então, na verdade, ele fez isso para castigar os das tribos, né, 12,5 que estavam ao norte, e ao mesmo tempo iniciar a promessa que ele tinha feito ao nosso pai Abraão, a de espalhar a descendência dele por todo o mundo. E veja que ele fez de uma forma que essas 12 tribos e meia acabaram até por se esquecerem, né, de tudo, que eram pessoas, né, que tinham aquela descendência hebraica, que eram pessoas que serviam a Yahweh, que eram pessoas que, enfim, isso no ano 729, lá atrás, ok? Então, por isso que quando Hamashiach disse o que ele tinha vindo fazer, ele falou: eu vim a juntar os dois povos em um. Derramar o sangue dele para que reinasse a justiça. Quando ele foi morto no madeiro, o sangue dele foi espargido, foi jogado na terra. E todo o pacto que é feito com o Pai, ele tem necessariamente que ter sangue para ter validade. Observem, o pacto feito lá no Sinai, logo na saída do Egito, não valeu. Não valeu por quê? Foi tudo feito bonitinho, mas de repente, quando Moshe demorou para retornar, o povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar. O Pai ia matar todos ali naquela hora.
Mas aí Moshe pediu a ele que o matasse, né? Mas não ao povo. Então o pai falou, tá bom, mas vocês vão ficar 40 anos andando aí nesse deserto. Observe, aquele pacto não valia mais. Por isso que nós vemos mais à frente, quando eles já estão dentro das terras prometidas, que vão até o Sinai, ou o Horebe, como você preferir, e fazem novamente um pacto. Mas leia os capítulos que falam sobre isso na profecia, e você vai ver que não houve derramamento de sangue como tinha que haver. Então não houve pacto. Esse sangue derramado por Yahushua HaMashiach no madeiro foi para quê? Olha, pra vocês verem como é gozado, né? Porque os incrédulos, aqueles que não sabem a verdade, aqueles que o pai tapa o olho, dizem que foi morto para poder nos libertar. Não é assim? Mas, na verdade, ao ser espargido o seu sangue sobre a terra, ele fez com que aquele primeiro pacto, feito logo após a saída do Egito, né, lá no Sinai, tivesse validade. É muito para sua cabeça isso tudo? Nós vamos continuar a qualquer momento. Mas pense nisso que eu disse. E se você se interessar por conhecer essa história mais profundamente, entre em contato comigo, tá? Pelo próprio canal. Escreve lá o seu e-mail, que eu lhe mandarei uma apostila que fala sobre esse assunto. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Agora está começando a escurecer aqui, é o momento em que eu vou começar a trabalhar. Olha como está quente aqui. Hoje choveu quase que o dia todo, mas o meu escritório é muito quente. Ele só tem uma janelinha pequenininha e uma porta. Eu trabalho o tempo todo com o ventilador ligado. Não agora, porque senão atrapalharia até a gravação. Mas espero que vocês tenham uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Pensem nisso que nós estamos conversando aqui hoje. E quem sabe, ainda resta um tempinho e ainda sobram alguns escolhidos por aí. Que o Eterno esteja com vocês. Uma ótima noite. Fui.